Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reações de halogenação do benzeno, tá? Na aula passada a gente viu a reatividade do benzeno e que a reação ocorre em duas etapas, né? Nós temos uma uma primeira etapa de adição do eletrófilo, né? Um ataque nucleofílico do benzeno ao eletrófilo e uma segunda etapa de eliminação que vai ser favorecida, né, em detrimento de uma reação de adição ao carbocato, né? Justamente para que a gente tenha a formação do composto aromático novamente. Hoje nós vamos estudar aqui a primeira reação de substituição eletrofílica em benzeno, que é a reação de halogenação, né? Como colocar ali espécies derivadas de halogênio no anel aromático no benzeno. Leitura complementar para a aula, também no capítulo 15 do Paula Bruce, volume 2, e no capítulo 15 do Peter Volhard. Gente, lembra na primeira aula que eu falei para vocês que o benzeno ele tem certa reatividade, mas ele é muito menos reativo que o malceno, né? Justamente pelo efeito da aromaticidade, que é esses orbitais P conjugados, que diminui a energia do benzeno. Por essa razão, ele não é um nucleófilo tão forte, tá? Ele tem certa nucleofilicidade, mas ele é um nucleófilo relativamente fraco. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o benzeno e misturar ele com um halogênio molecular, por exemplo, bromo molecular ou cloro molecular, nós não vamos ter reação, apesar de que o bromo e o cloro molecular possuam certa eletrofilicidade, tá? Sejam um pouco eletrofílicos. Então, para que a gente reaja ao benzeno com cloro ou bromo molecular, é preciso que a gente ative essas moléculas de halogênio. Por quê? Ativando elas, a gente deixa elas mais eletrofílicas. Por quê? O benzeno não é tão nucleofílico assim. Então, a gente precisa deixar essa espécie eletrofílica bem eletrofílica para que ela reaja de forma mais facilmente. Qual que é a forma usual de ativar um halogênio, né? Tanto bromo quanto cloro? A mais clássica de todas é reagir essas espécies com ácido de Lewis, né? O que é um ácido de Lewis? É uma espécie geralmente derivada de metais, certo? Que possuem orbitais vazios. E esses orbitais podem receber um par de elétrons nesses orbitais e, consequentemente, quando eles recebem um par de elétrons, aquela espécie que doou os elétrons fica deficiente desses elétrons e ficam mais eletrofílicas. Então, uma forma de ativar halogênios é utilizar ácidos de Lewis, geralmente ácidos de ferro, derivados de ferro, com halogênio, né? E esse halogênio sempre vai ser correspondente ao halogênio que você está utilizando para fazer a halogenação do benzeno. Vamos ver alguns casos. O bromo, por exemplo, ele pega um par de elétrons dele não ligante, tá? E atua como uma base de Lewis, doando esse par de elétrons para o ferro, que atua como um ácido de Lewis. Tem orbital D vazio para receber esse par de elétrons. Quando isso acontece, a gente gera uma deficiência de carga nesse bromo que fica mais interno, e essa deficiência de carga ela é suprida por um par de elétrons do bromo terminal, que doa esses elétrons e entra em ressonância, né, forma esses dois híbridos de ressonância com a estabilização de ambos os átomos de bromo. Então perceba lá, quando esses elétrons do bromo terminal estabilizam o bromo interno, nós geramos uma carga positiva no bromo terminal. E ela também é estabilizada pela volta dos elétrons, tá? E isso fica em ressonância. A mesma coisa vai acontecer com o cloro, mas percebam que vai mudar a espécie de ferro. Quando você reage um bromo, você quer fazer uma bromação, nós utilizamos um brometo de ferro. Quando a gente quer fazer uma cloração, vai usar um cloro molecular, utiliza-se cloreto de ferro, tá? E o mecanismo vai ser exatamente o mesmo da primeira etapa da reação, que é a ativação do eletrófilo, é deixar ele mais eletrofílico, certo? O mecanismo geral de uma reação de bromação, então, nós vamos ter essa primeira etapa, que é a ativação, certo? Vamos gerar essa espécie ativada. Na segunda etapa, nós vamos ter o ataque nucleofílico do benzeno, tá? Numa espécie eletrofílica que já está ativada, já está bem eletrofílica. Percebam, o ataque da ligação π sempre vai acontecer no átomo de halogênio terminal, tá? Não vai acontecer no interno, vai acontecer no terminal. Então, quando ele ataca, desloca os pares de elétrons da ligação bromo-bromo para esse brometo que está deficiente em elétrons, certo? E isso vai nos formar aqui, ó, uma espécie de ferro Br4, tá? Com excedente de carga negativa, que no final ela vai ser estabilizada novamente. Quando isso acontece, ó, nós formamos a nossa espécie deficiente em elétrons. Lembra, né? Essa espécie, esse carbocátion aqui, que é o complexo sigma,
ele é estabilizado por ressonância. Nós não precisamos ficar desenhando essa estabilização por ressonância, que a gente sabe que ela acontece, tá? Normalmente a gente só desenha esse primeiro análogo, onde nós temos o carbocation exatamente ao lado do carbono sp3, para que para que a gente possa demonstrar a reação de eliminação, certo? Então vai formar esse carbocation. Numa etapa final, nós temos esse brometo aqui que está com excesso de carga, ó, nós temos o rompimento dessa ligação, tá? Ou acontece com um dos pares de elétrons não ligantes e exerce a reação de eliminação. Tira o próton, tirou o próton, o hidrogênio sai e deixa os dois elétrons se movem em direção ao carbocation e formam novamente, ó, a nossa ligação π. No final, nós temos uma decomposição que vai nos dar ácido bromídrico, né? Então tá aqui, ó, o próton mais o brometo e reestabelece o brometo de ferro ao final da reação, certo? Então, esse aqui é o mecanismo geral, né? O que nós já tínhamos visto e essa primeira etapa de ativação do bromo molecular. Com o cloro vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? A primeira etapa é a mesma coisa, só se atentem aqui para a espécie de ferro que a gente está utilizando, que agora ela vai ser derivada de cloro. A segunda etapa da reação é o ataque nucleofílico do benzeno. Ele ataca, move os elétrons, vai nos formar, ó, o complexo sigma e a gente deixa ali o nosso carbocation. Numa última etapa, você pode também representar dessa forma, uma base qualquer do meio, que provavelmente vai ser essa espécie aqui, ó, que é carregada negativamente, vem, exerce a reação de eliminação e nós temos a formação da ligação π novamente e o suprimento dessa carga positiva formada sobre o átomo de carbono, que está ali representada como um orbital p vazio, certo? No final, nós sempre vamos ter essa decomposição, ó, que vai formar para nós uma espécie ácida do derivado, do halogênio derivado, né? E a espécie de ferro novamente, para que ela reinicie esse ciclo reacional de novo, certo? Essas reações funcionam muito bem com cloro e com bromo, tá? Pelo tamanho deles, pela energia que eles têm e assim por diante. Nós não vamos entrar nesses detalhes, que são discussões um pouco mais profundas, tá? Vocês precisam saber que essa reação funciona muito bem com cloro e com bromo. Com iodo, a gente consegue fazer também, é um pouco mais difícil, mas é possível fazer. Como que vai fazer? Vai oxidar o iodo para uma espécie de iodo positivo. Esse agente oxidante aqui, geralmente utiliza-se peróxido, tá? Peróxido de hidrogênio, por exemplo, ou peróxido de terbutila, algum tipo de peróxido para oxidar o iodo para um iodônio, né? Uma espécie positiva de iodo. E aí nós vamos ter, ó, ataque nucleofílico, forma lá o nosso complexo sigma, com o carbocation bonitinho lá do lado dele, e uma base vai vir exercer, né, realizar uma reação de eliminação, os pares de elétrons se rompem, reestabilizam aqui essa carga positiva sobre o átomo de carbono, né, bota dois elétrons ali, forma uma ligação π novamente e nós temos o nosso produto de substituição com iodo, tá? E vai formar aqui no final sempre uma espécie ácida, certo? Essas aqui são as reações de halogenação, tá? As principais que a gente sempre vai ver por aí vão funcionar muito bem com ácido de Lewis, derivados de ferro, que são as bromações e as clorações. Percebam e se atentem para esse detalhe. O mecanismo é sempre o mesmo, tá? O mecanismo sempre vai se repetir, sempre passando por esse intermediário carbocation, que está pronto para sofrer uma reação de eliminação e reestabelecer a aromaticidade. Lembrando que nós não temos a adição direta a esse carbocation, porque o sistema prefere reestabelecer a aromaticidade e nos dá um produto de substituição, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos na próxima aula, um forte abraço a todos.